Oi, pessoal, tudo bem? O nosso assunto agora é correção de atividades, tá? Então, vocês vão pegar para mim o livro na página 8, a partir, da página 8, aquelas atividades que eu passei na última semana sobre tipologia textual, tá? E nós vamos começar a discutir um pouquinho sobre as questões aí. Então, por favor, a primeira que nós temos aí, a primeira atividade, ela é relacionada a este poema do escritor português Bocage, tá? Então, vou aproximar aqui para a gente poder analisar. Então, nós temos, já vou falar com vocês a primeira estrofe para a gente poder ir direto para as questões, tá? Para a gente não perder tempo, senão o vídeo fica muito longo. Então, magro de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meão na altura. Lembrando que meão é mediano, né? Lá embaixo fala, ex-bocage, em que luz algum talento. Então, nós temos o poema, no poema em si, o quê? A descrição. A descrição que o poeta faz de si próprio. Então, lembrando que o poema vai falar disso, né? Ele traz a autodescrição de Bocage e ressalta nessa autodescrição tanto características físicas quanto características psicológicas, certo? Seguindo, na próxima questão, eles vão perguntar sobre uma das marcas linguísticas aí, que é o uso dos adjetivos. Vão perguntar, vão pedir que vocês sublinhem, que destaquem lá no texto esses adjetivos que foram usados pelo poeta. E aí eu volto ao texto, porque é o que a gente tinha visto aqui na primeira estrofe, né? Então, magro, azuis, moreno, meão, triste, alto e pequeno. Todos esses são o quê? Adjetivos. Lógico que adjetivo é uma marca, é uma característica da tipologia descritiva, né? Porque vão caracterizar aí os personagens. No caso, o próprio escritor Bocage, ok? A próxima questão pode-se afirmar pela leitura deste poema e por seu conhecimento de outros textos descritivos que verbos de estado, ser, estar, continuar, parecer, caracterizam essa tipologia? Explique sua resposta. Então é lógico, que nós percebemos que verbos de estado sim caracterizam a tipologia descritiva. Como aqui neste caso, nós temos o verbo ser que ficou subentendido, mas nós temos o verbo ser aí. Então, quando fala magro, de olhos azuis e carão moreno, quer dizer o quê? Que Bocage é magro, de olhos azuis e carão moreno. Então, este é magro aí, ficou o verbo é implícito, subtendido, ok? Então, também utilizado aí na tipologia descritiva, certo? Agora, gente, nós vamos seguir com a próxima tipologia aí, que é a tipologia narrativa. Então, o que marca mesmo a tipologia narrativa? Então, é aquela que nós vamos perceber a presença, dos elementos da narrativa. Uso a própria história, o enredo, os personagens, o espaço, o tempo, o narrador. Então, esses são os elementos básicos aí que caracterizam um texto narrativo. Então, vamos ver sobre o que eles vão perguntar aí relacionando mesmo o texto narrativo e esses elementos da narrativa, ok? Então, vamos lá. A próxima questão, então, é essa aí. É o texto, é uma piada. Então, parece a princípio que vai ser uma notícia, mas nós temos não uma notícia, nós temos uma história, um texto narrativo. E o que nós temos aí que marca, que caracteriza primeiro o gênero textual piada, que é perguntado na letra A? O que a gente pode identificar? Primeiro, o tamanho do texto, pequena extensão, não tem um autor
e também essa questão da quebra de expectativa no final. O que houve de quebra de expectativa aí? A descoberta de que os pais da tartaruga são passarinhos, ok? Então, são algumas características básicas aí do gênero piada. E o gênero piada é um texto que predomina a tipologia narrativa, ok? E quais, seguindo a próxima, a letra B, quais são o tempo e o modo verbais predominância nessa narrativa? Registre pelo menos 3 exemplos. Normalmente, nas narrativas predominam o presente e o pretérito, né, do indicativo. Aqui no nosso exemplo, vou voltar, nós temos o predomínio de presente. Então, quando fala escala, alcança, depois não dá, não desiste, levanta, escala, salta e assim vai. Então a gente percebe que o texto faz o quê? O uso do presente, né? Uma forma mesmo de aproximar a história do leitor, né? E também é muito comum a utilização aí no passado, no pretérito do indicativo. Que elementos linguísticos da fala do narrador indicam que as ações dos personagens se sucedem em uma ordem temporal, sublinhos no texto. O texto já apareceu, né, com esses trechos, com esses trechinhos aí sublinhados, com essas expressões sublinhadas. Então nós temos depois de algumas horas, novamente de novo, até que, então uma sequência de marcadores temporais, justamente elementos linguísticos que vão mostrar o quê? Que os fatos, que as ações se sucedem, né? Que elas vão acontecendo aos poucos, caminhando aí para o final da narrativa, ok?